gente estando com preparo melhor, você tem uma facilidade maior em enfrentar as vicissitudes, elas vão ficando menos complexas, né, pelo nosso entendimento. Você passa de viver tanto na matéria, vai vivendo um pouquinho mais no espiritual, e tudo isso facilita bastante. É muito linda essa leitura e muito própria. Então vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Nós vamos falar do poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançou-se de joelho aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? E respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa fala está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Realmente a fé é um sentimento muito importante que nasce, né? Ele é nato, nós nascemos com ela, só que ela precisa ser cultivada, precisa ser trabalhada, vivenciada, mas é um maravilhoso auxílio, né? Ela está associada à oração, e a oração com todo esse poder nos leva a patamares bem altos de vivência humana, de crescimento espiritual. Então é algo que a gente tem que cultivar muito. Lembrei agora, depois eu leio o restante, mas lembrei agora de uma passagem do livro Ave Luz, em que se conta a história de uma passagem de Mateus passada pelo espírito Shaolin. Deixa eu ver quem escreveu esse livro, João Nunes Maia. Isso. E ele conta então que Mateus viveu com Jesus muito tempo, né, sua caminhada enquanto Jesus esteve no seu ministério público, e Mateus ficava admiradíssimo com o poder de Jesus, principalmente a respeito das curas. E Jesus se foi, né, saiu do nosso plano, e Mateus ficou meio perdido, imaginando o que será que vai acontecer, mas ele lembrava muito da fala do mestre dizendo: vós sois deuses, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Então Mateus sai caminhar por uma rua certo dia, escuta um grito, um choro numa casa, assim, com a voz de uma criança. Ele entra, tem um menino convulsionando na cama, extremamente agitado, quase que uivando, os pais em volta, os familiares chorando. Mateus disse: se o mestre estivesse aqui, ele certamente salvaria, curaria essa criança. Mas ele chega perto do menino, porque ele lembrou que o mestre tinha dito: vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. E disse: você está curado, levante. O menino serenou, parou de convulsionar, mas desencarnou. E Mateus ficou muito, muito, muito triste com isso. Ele ficou pensando que foi uma incapacidade sua esse acontecimento. E ele
sai, a hora que está saindo da casa, o pai do menino vai atrás dele e diz: muito obrigado, hoje aconteceu um milagre aqui em casa, porque meu filho, há 14 anos, me parece, tinha um menino, sofre desses problemas de convulsão e é um grande sofrimento para todos aqui. Então hoje houve essa libertação. E Mateus saiu assim mesmo chateado e foi entrar em sintonia mental com Jesus e diz: mestre, mas o que é curar? Será que eu errei em algo? E Jesus diz: Mateus, quando que você vai aprender a confiar em Deus? Curar não é somente devolver o movimento aos paralíticos, devolver a visão aos cegos, mas curar é também libertar uma alma que está presa no domínio da carne, né? E tem medo de ir para o plano espiritual. E foi isso que aconteceu aquela noite. Mateus libertou aquela alma que estava presa. E Mateus compreenderia ou não sofreria como ele sofreu se ele tivesse a fé de saber que tudo está sob os desígnios de Deus. Se ele tivesse dito: Deus, eu mandei esse menino levantar, não aconteceu, mas foi feita a vossa vontade. Daí isso seria realmente uma prova. Ele tinha fé com certeza, mas ele sentiu que precisava crescer mais um bocadinho nela para não sofrer e entender a caminhada que tinha, né? Passar. Então, vamos voltar à fala que nós lemos aqui. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Então vejam que a fé também tem que ser conosco, né? Nós temos que acreditar, temos que ter fé em Deus, mas temos que ter fé em nós, porque se nós não acreditarmos em nós, nada acontece. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, né? Muitas pessoas: como que eu vou ter fé tão grande para transportar uma montanha de lá para cá? Mas as montanhas querem dizer das nossas dificuldades. E nossas dificuldades, nossas vicissitudes, nossos probleminhas do dia a dia são as ferramentas para a nossa evolução. Mas nós conseguimos transportar tudo isso talvez a palavra certa seria uma transmutação, né, de mudança mesmo, de paradigmas que tínhamos, para melhorar as nossas vidas, para evoluir, para crescermos, para aprendermos. Em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quanto se trate de coisas melhores. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade, né? São todas essas imperfeições que ainda temos, mas nós estamos nessa caminhada de melhora, na caminhada. A lei do progresso serve e nos coloca todos nessa direção da melhoria. E a lei do progresso é uma lei divina, uma lei imutável, eterna. Portanto, todos nós vamos chegar à angelitude. Fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas vamos nos desenvolvendo pouco a pouco. Por isso não pode existir o desânimo, né? A gente errar e dizer: eu errei, então não adianta eu seguir porque não tenho capacidade. Não, sempre ter fé que você vai acertar, que vai andar no caminho correto, que vai andar no bem, se fortificar cada vez mais e saber que no erro nós aprendemos também com o erro. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, né? Então, quando você tem uma fé
que não é algo que você exija de Deus ou de você. Você tem que aceitar aquilo que vem, mas você tem que ter empenho em se dedicar a fazer algo, a acreditar em algo para que aconteça. Mas nós sabemos que muitas coisas não acontecem no momento que nós queremos, né? Tem o tempo de Deus, e o tempo de Deus é que é o tempo correto, não é o nosso que é o correto. Deus sabe a melhor forma, a hora certa de nos dar, embora tenhamos a firmeza de pedir. Quando pedimos também com fé, nós estamos desenvolvendo a humildade. E a humildade é um sentimento maravilhoso, porque ele é o contraposto do orgulho, né? Esse sentimento que nos devora. Se nos deixarmos dominar pelo orgulho, nós vamos sendo devorados. Ele é terrível. E é uma imperfeição que nós temos que ir combatendo. Então, da fé vacilante, quer dizer, a fé que não tem muita firmeza, resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Então, se nós tivermos uma fé muito vacilante, não fizermos as nossas tarefas da forma melhor, sempre apoiados pela espiritualidade, o nosso anjo guardião é maravilhoso em nos auxiliar, o adversário vai vencer. E não é que a gente esteja numa luta contra o adversário, mas nós queremos nos vencer, né? A gente tem que ser cada dia melhores em relação a nós mesmos. Cada dia estar num patamar diferente, porque a gente não retroage contra o espírito, mas a gente pode estacionar. E o tempo passa e uma encarnação é muito preciosa para nós jogarmos o nosso precioso tempo fora. Então, o ideal é avançarmos sempre. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui a fé caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E a fé, quando ela é racional, não é a fé cega, e confiando que estamos sob desígnios divinos, que a nossa vida é dirigida por algo superior, que nós estamos aqui para cumprir uma programação que nós mesmos... Quer falar, Lucas? Posso rapidinho? Com certeza, e quanto tempo você quiser. Só contar uma história sobre fé, achei interessante. Uhum. Tinha uma filha, tinha o pai e uma filha, e a filha dele tinha 5, 6 anos de idade, e ela chegou para ele um belo dia e perguntou para ele, né, o pai, o que é fé? E aí o pai ficou pensando, como é que eu vou explicar para uma criança de 5 anos o que é fé? Uhum. E aí ele tinha um local na casa dele, que era como se fosse subterrâneo. Sim. E como é que é o nome do... Porão, é isso mesmo. E aí ele foi no porão, desceu as escadas, ela ficou em cima, e aí ele apagou a luz e falou, pule. E aí ela pulou e ele pegou ela. Aí ele foi acender a luz e falou, isso é fé. Então ela sabia que ele ia pegar ela, ela confiou e ela agiu. Então a fé ela trabalha muito no nosso conhecimento, mas também na nossa ação. Sim. Quanto mais a gente estuda e aprende e a gente age de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, isso aí é junção mesmo fé. Exatamente, uma bela história, eu já conheci e agora lembrei, é muito interessante, né? E é algo que nós temos que fazer em relação ao nosso Pai Maior, né? Temos essa confiança. O que nos acontece pode ser algo que não esperávamos, que não gostamos de forma nenhuma, mas algo de bom há um proveito naquela situação. E isso é confiar e é ter fé em Deus. Diz que ter fé não é acreditar em Deus. Ter fé é sentir Deus.
Porque Deus está dentro de nós, não é? Então a gente tem que ter certeza que Ele está nos encaminhando. Alguém quer falar? Quer falar, José? O Lucas abriu a caixa de Pandora lá. Foi. Porque enquanto tu falavas aí, eu ficava aqui me questionando. Essa teoria que nós temos aí à nossa disposição, ela é preciosa porque ela nos esclarece. Mas mesmo assim, como humanidade, nós temos muito pouca fé. Sim. Porque a nossa fé, a maioria de nós tem fé cega. É fé cega. Pode ver nos bom dia e naquelas figurinhas que a gente manda. Que Deus te cuide, que Deus te guarde, que Deus te proteja. É certo que Deus vai fazer isso o tempo todo. Eu já penso, Jussi, que é uma forma de afirmar algo com humildade. Eu encaro assim. Quando nós nos apropriamos de um conhecimento dessa natureza, quando a gente consegue se compreender como filho de Deus, por isso que o conhecimento a quem muito Sim. foi dado, muito será cobrado. Uhum. Quando a gente consegue compreender o que o Kardec quis dizer o Espiritismo nos coloca numa posição de fé raciocinada, a gente melhora a nossa fé, porque a gente sabe como é que funciona o processo. O Mateus não sabia. Uhum. Os apóstolos, quando foram chamados para curar o menino lunático, não sabiam o que fazer. A maioria de nós não sabe o que fazer. A gente entra por aquela porta ali, vai lá no fundo na aplicação e quer ser curado por uma doença grave que a gente cultivou ao longo de várias décadas e se decepciona que não acontece. Então tu abriu uma caixa de Pandora, porque a fé precisa muito mais do que esse ímpeto de acreditar em Deus. Precisa compreender Deus, vivenciar Deus. Sim, sentir Deus. Né? E toda essa hierarquia que nos ajuda. Tá? Então é um assunto que a gente ainda é ignorante. E a gente ora todo dia. Todo dia. Nós estamos caminhando. Só que a nossa oração é voltada para os interesses materiais imediatos nossos. Não é verdade? Sim. A gente quer que aconteça algumas coisas que a gente está necessitado. Mas quem diz que de forma existencial esse é o nosso melhor caminho? Então, Lucas, temos que aprender. Sempre, né? A nossa caminhada é muito longa. Eu quero falar assim, Nilton, por favor. Termina o que estava falando. Não, pode falar. Eu penso que quando Jesus disse, quando tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres para esta montanha, vá para o outro lado, ela vai. Mas para isso é preciso que nós já imaginamos que nós temos que ter fé firme em Deus, não é? Eu tenho fé que o médico vai me curar. Não, quem vai se curar sou eu. O médico vai me dar o remédio. No exemplo do Lucas, a maioria não pularia. A maioria não pularia. Não pularia, não, porque estava no escuro e não tinha fé. Cris, quer falar? É que na verdade, assim, é muito mais profundo, né? E como esse exemplo é igual tem aquela história assim, ó. Tu dá o passo e aí Deus dá o caminho. É caminhar no escuro. É simplesmente isso. Tu não sabe se vai ter uma estradinha de asfalto, de pedra,
um buraco, uma lagoa, um precipício. Então, tu tem que dar um passo. E aí é onde a gente... É muito difícil. Por isso que assim, vamos dizer assim, é fácil dizer que é fácil, mas praticar não é. É a Porque maturidade a gente- espiritual, né, que vai A gente nos não, dar isso. a gente, vamos dizer assim, a gente tem que, eu costumo dizer isso assim, né? Acho que melhor é assumir assim, eu não estou preparado para isso. Lá em A gente não está Sobradinho, preparado. no Rio Grande do Sul, né, que nós passamos um período trabalhando, na festa junina tinha uma tradição, mais ou menos daqui onde é que eu estou até aí, tinha um trilho de brasa que tinha que caminhar em cima, os corajosos que tinham fé, pois tinha gente que caminhava em cima daquela brasa e não queimava um dedo. Eu não sei explicar. Eu não me arrisco. Viu? O cara não queimava. Não queimava. Mas é mais ou menos isso. É? E assim, e pode ver, né? São coisas que a gente pode transportar para qualquer situação daí da vida, assim, tu confiar no teu amigo ao lado, né? Se acontecer aqui agora um desabamento, né? Quem é que vai dizer assim, não, olha, eu vou tentar primeiro? Não, cada um pensa em si e vai. E ainda pensa de uma forma. Então, por isso assim, é muito difícil, né? A gente usar exemplos, mas na prática, assim, é muito difícil tu dizer assim, não, eu vou fechar o olho e eu vou acreditar. É muito difícil. Nós estamos nesse grau de maturidade Não, ainda, não É que a é? fé não é só isso, né? Vamos sem esperar um resultado positivo também, porque Vamos- é igual a história. Vamos racionalizar no trabalho nosso aqui na Casa Espírita. Nós aprendemos que somos filhos de Deus, que portanto somos deusinhos, né? Que temos em germe as mesmas qualidades do nosso Criador. Como é que a gente desenvolve, por exemplo, esse magnetismo que é o elemento que serve de ferramenta para auxiliar os nossos semelhantes? Estudando e treinando. Estudando e treinando. Se nós estudássemos e treinássemos na Casa Espírita ao utilizar o nosso magnetismo, nós íamos operar maravilhas na confiança do poder que nós temos e não acreditamos. Não vou nem dizer que desconhecemos, mas não acreditamos que temos. Tem um outro detalhe também da história, que é uma criança, né? E aí a gente tem aquela passagem, né? Vinde a mim todos como crianças. E aí eu faço uma comparação muito com meu filho, que tem quase 3 anos. Ele sobe no sofá e eu falo, bem filho, pode pular. Ele pula. Eu vou na piscina, ele não sabe nadar. Eu falo, pula filho, ele pula. Ele tem muita fé em mim. A gente tem que fazer uma analogia, nós somos filhos de Deus também. E a gente tem que ter, porque quando a gente passa por alguma situação, a gente começa a pensar demais. Na hora que eu falo, filho, pula, ele não para para pensar. Ele não começa, será que eu pulo, será que eu vou, será que vai? Ele só sabe que pode. Ele confia totalmente em você, essa E confiança que teríamos Ele me que ter em conhece Deus, a né? tal ponto que ele sabe que ele pode. Será que nós conhecemos de verdade todas essas regras? A tal ponto? Será que nós estamos como crianças? Não sabemos. Não, só Deus. Fala, seu Nilton. Pode fazer um agregado aí? Eu acredito que a fé, como o amor, são sentimentos, eles são, eu não consigo mensurar. Eu não consigo pesar, eu não consigo dizer que direção, enfim, onde ele vai chegar. Então, a fé, a gente sempre encontra uma forma muito... uma forma muito simplista
para abreviar aquilo que nós estamos falando. No entanto, se eu pegar a palavra amor, que é tão falada por nós, que é tão usada por nós, e se eu pegar a palavra fé, ela também é tão usada, ela é tão afirmada, ela tem tanto poder. E por que nós ainda nos encontramos nesse estágio que nós estamos? A gente fala de dois sentimentos, eu acho que são sentimentos, que são altíssimos e que nos enobrece, mas quando nós olhamos para nós vemos o quê? Pobreza espiritual. Nós não encontramos retorno nosso para esses dois sentimentos nobres, que são os maiores, do meu ponto de vista. A gente não encontra um retorno para isso. Eu, como sou otimista, eu sempre digo que eu tinha os dois pés dentro do mundo de Poliana. Agora eu tirei um, assim, para não ficar tão... Mas um pezinho no mundo de Poliana eu tenho. Então eu sou otimista. Eu acho que nós temos o potencial enorme para tudo isso de maravilhoso, para aprendermos o amor, que ainda estamos longe de saber o que é o amor genuíno. A mesma coisa, a fé raciocinada genuína, estamos longe. Então, nós estamos na caminhada. E quando a gente pensa, conversa, interpreta, analisa, a gente já está dando um saltinho, porque isso está despertando na gente algo para a gente melhorar. Eu penso assim, não sei qual a opinião de vocês, mas eu penso que é uma oportunidade da gente dizer, olha, tem que trabalhar um pouquinho mais com esses sentimentos. Eu vejo um trabalho de fé onde é exposto tudo o que a pessoa tem, tanto os que vêm buscar alguma cura ou algum bem retirado ali daquela sala de aplicação, como as pessoas que vão lá trabalhar naquela aplicação. Eles vão para lá imbuídos de muita fé e que vão servir aos irmãos que vêm ali em busca de algo que eles possam servir, pedindo para Deus, para Jesus e aos espíritos do bem. Então, a partir da hora que houver uma junção desse conhecimento de fé das pessoas que entram lá e já saem pensando que vão lá dentro para estar dispostos a emanar energias espirituais positivas para aquelas pessoas, com a esperança de que ela recolha essas energias e se cure daquilo que ela veio procurar, é preciso que para ela recolher, ela também tenha conhecimento e estar aberta para que isso aconteça. Porque senão não vai ter como a gente fazer alguma coisa. Sem ação, e mesmo assim, assim, né? E mesmo assim, nós vimos coisas aqui que podemos dizer que são milagres. Uhum. Mas, né, seu Newton, a fé sem ação é cega. Então, a pessoa, falando na área de saúde, alguém chega adoentado, vai receber uma emanação maravilhosa aqui de vocês que trabalham, da espiritualidade, enfim. E ela pode sair curada, mas curar é eliminar a doença. Sarar é fazer a mudança para que a doença não volte. Então, e esse sarar depende de cada um. Ele tem que fazer uma mudança das suas atitudes, dos seus sentimentos, pensamentos, para que as atitudes sejam diferentes, e aí ele será sarado. Isso tem um nome, né? Isso chama merecimento. Sim. Tem um nome. Então, uma das coisas que a gente não coloca na balança é o quesito do merecimento. Porque foi o que aconteceu com a mulher hemorrágica, né? Que não conhecia Jesus, só ouviu falar, Sim. mas tinha tanta fé, né? Sim. Que se
tocasse nele, seria curado. Né? Então, ela tinha merecimento para que aquilo que ocorreu acontecesse. Muitas vezes não acontece, Nilton, porque a gente está atribulado nessa questão da justiça divina, e aí o que a Nani falou, não cura, melhora, ajuda, sempre a misericórdia divina se estabelece, mas esperando que nós acordemos para que a coisa melhore. Né? E a gente vai aprender também que a caridade ela é muito importante para que a gente trabalhe essa fé e o amor, né? Com Quando a certeza. gente está fazendo a caridade, de todas as formas, a gente consegue praticar um pouco mais essa questão da fé, essa questão do amor, porque a caridade é um amor em ação. Né? Todos os bons sentimentos estão como que unidos, né? Um puxa o outro, o verdadeiro, o contrário, as imperfeições também. Então, quanto mais cultivarmos de bons sentimentos, de sentimentos altruístas, mais nós chegaremos pertinho da fé, mais pertinho do amor, mais pertinho da caridade, não é? E é tão ampla, gente. Imagina a caridade do esmolar, mas ela é tão ampla, né? A gente não é elevado espiritualmente, mas a gente pode estar elevado Isso mesmo. espiritualmente. Exatamente. E isso é uma questão de vontade. Claro. E aí nós começamos a mover toda esta engrenagem, que inclui a fé. Né? Com certeza. Você falou na vontade. Vontade é um sentimento muito importante, né? Ela é o leme que dirige a nossa mente. A mente é um atributo do espírito junto com a inteligência, né? São sentimentos correlatos, não iguais, mas estão ligados ao espírito. E a vontade é que dirige a mente, porque a mente é a parte que trazendo mensagens da inteligência, que é atributo do espírito, vai fazer ação no corpo físico. E a vontade vai fazer todas as mudanças conosco conforme tenhamos essa vontade verdadeira ou não, né? Então a gente tem que cultivar muito isso, não dizer assim, eu vou lá em tal lugar procurar uma cura, mas eles vão ter que me curar. Eu não tenho vontade de sair da minha zona de conforto, não. Eu vou continuar comendo coisas erradas, vou continuar sem apanhar sol, vou continuar bebendo, fumando, enfim. Não tem como corrigir. A gente às vezes recebe pessoas precisando de ajuda e às vezes a gente pergunta, né? Você acredita em Deus? A pessoa, sabe, acredita. Você vê que a pessoa ainda tem uma dificuldade de acreditar em Deus, né? E aí ela está procurando uma cura, você vê quão complexo que é, né? Cada pessoa é um universo diferente. Sim, e cada um está num estágio também, né, Lucas? Então a gente não pode cobrar, é uma coisa interessante explicar, ensinar. Agora, cobrar daquela pessoa, não, porque cada um está num estágio de desenvolvimento. Ele pode dar um salto quântico imenso de um momento para outro, mas no momento Os você venenos não. maiores não são aqueles que nós colocamos para dentro do. Sim, São os que os que saem. Exatamente isso. Palavras de Jesus. Isso mesmo. Ali, a respeito da aplicação que a gente faz, a gente já se prepara o dia todo para estar ali. Que não é só chegar aqui e para lá, a gente já tem uma preparação o dia todo. Eu, particularmente, faço por amor, muita fé, e eu acredito 100% que eu não estou sozinha quando eu estou ali, que tem alguém sempre comigo. Isso, eu tenho muita fé nisso. Então, eu não tenho o dom que a Tereza tem de visualizar, mas eu sinto. Maravilha. Eu tenho essa fé e tenho essa certeza. Aí você está fazendo a tua parte, né? De caridade, de amor, enfim, tantos sentimentos envolvidos aí. A pessoa que está ali vai merecer, mas segundo o seu merecimento, por conta do seu empenho, vai ter um resultado mais positivo ou não. Depende dela, né? Aí também tem outra coisa, Nani, assim, ó, quase que um desabafo. A pessoa vem ali, faz a aplicação, a gente recomenda repouso, faz o tratamento. Não fazem nada.
Aí queria receber a cura, mas não quer se esforçar um pouquinho, precisa se esforçar um pouquinho também, né? Sim, cada um tem que fazer a sua parte. E existe um outro detalhe nesse aspecto das curas em relação à saúde, que nem sempre é o momento de uma cura, porque a doença muitas vezes é a saúde do espírito, é a salvação do espírito. Então, tem que ter essa, vamos colocar a fé ou essa crença de que estamos todos submetidos ao desígnio divino e que Deus sabe o que é melhor para nós, no momento certo, na hora certa. Às vezes não é nem na mesma encarnação que aquela, já trouxe de outras existências uma carga genética e energética, né, que vem na mente e se manifesta naquela encarnação em forma de uma doença. E pode ser que ela não cure nem nessa, nem na outra, em mais 3 encarnações, até que haja a cura do espírito. Lembrei do Chico agora. Dos olhinhos dele. Os olhos do Chico, né? Do olho esquerdo, né? Ele, num diálogo com Emmanuel, né? Ele meio que ensaiou um pedido de que houvesse a cura dos olhos dele, do olho dele, né? Daí o Emmanuel disse para ele sossegar, que tinha uma razão para aquilo existir, que a melhor coisa que podia acontecer era ele trabalhar e esperar que as coisas acontecessem. Ele nunca mais pediu a cura dos olhos, e quando lhe foi oferecido ir no Zero Igual para fazer, ele disse que não ia. Igual, o doutor Felipe, fazia Doutor tudo, Felipe, né? que ele não iria, porque Eram ele, questões do passado. isso, ele queria aproveitar essa encarnação para quitar os débitos que ele tinha. Exatamente. Olha só o que é o conhecimento da vida, né? E que exemplo para nós, né? Um exemplo maravilhoso para nós, é isso mesmo. Alguém quer comentar mais? Quer falar, Então, Helena? a gente podia Tá quietinha levantar, aí. né? Senão ninguém fica. Nani, a gente pensa assim, não, que a gente tem que saber o que pedir, não é? Quando você vai pedir coisas extravagantes, a fé não trabalha assim. Tem que ter confiança no que a gente vai pedir. E ter aquela parte de merecimento também. Então, temos que trabalhar em nós, primeiro, né? Sempre vendo o nosso irmão, né? Porque é através deles nós crescemos, não é? E aí, então, aí as coisas acontecem. Mas quando elas não acontecem, a gente tem que confiar, como foi dito. Eu estou fazendo um resumo do que já foi dito, né? Confiar em Deus, não é? Que Ele sabe quando é que tem que nos dar e quando é que tem que nos, não digo tirar, mas que a gente tem que aprender com as experiências, né? Sim. E as experiências é que nos levam à fé. As experiências é que nos levam à fé. Porque a experiência desenvolve todas as experiências, desenvolve toda a nossa potencialidade. Né? Então precisamos trabalhar as nossas dificuldades todas. E essa Né? situação. E sem duvidar nunca da presença divina, Sim. né, em nós, né? Que temos, como dizemos, temos uma potencialidade enorme e que através da nossa auxílio a nós mesmos, né? Nós vamos desenvolvendo cada vez mais a fé, né? Que é uma energia poderosa, que é capaz de tudo, né? É isso aí, né? Que vocês já falaram, né? Perfeito, Neida. Vamos continuar mais um pouquinho? Alguém quer comentar? E além disso, posso continuar alguma coisinha Pode, mais? Que Neida. me bicho assim, sabe? Me coça assim para falar. Ai. Acreditamos assim também que no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos muito praticar a fé. Muito. Todos nós. Fazer uma força enorme para a gente desenvolver essas qualidades que a gente umas tem mais, outras tem menos, né? Porque a humanidade está precisando exatamente dessa fé, que já foi dito no começo, pelo nosso irmão lá, né? Que a humanidade está com
pouca fé, né? Acreditar que o nosso Brasil vai melhorar, que o nosso mundo vai melhorar, né? Mas como é que tem que melhorar? Através de nós, sabendo usar os nossos pensamentos, né? Sabendo usar os nossos pensamentos com tudo que acontece, até com a diversidade mesmo séria, de pensamentos muito adversos ao nosso, né? Mas precisamos, então, termos, como disse o nosso irmão lá, a caridade de sabermos pensar, sabermos, né? Para podermos agir direito, né? Não mandarmos coisas negativas para o espaço, porque tudo volta. Queremos um mundo melhor, mas o que nós fizemos? Então, a fé sem obras, como foi dito já, é morta. Então, temos que trabalhar em nós para que o nosso mundo seja melhor. Ah, mas o mundo depende de mim, que sou tão pequenininha. Sim, sim. Porque a gente pensa que somos só nós, como disse a nossa irmã lá, a espiritualidade superior, ela nos ajuda a transmutar esse ambiente, essa nossa psicosfera que está densa, que está nos prejudicando, nos trazendo mais saúde, menos saúde, essa atmosfera que está nos deixando doentes, né? Termos, então, o medo, trabalharmos sobre o medo, trabalharmos em nós todos os aspectos positivos que nós já conhecemos através desse Evangelho maravilhoso de Jesus, né? Trabalharmos em nós, para nós, porque não estamos sozinhos, né? No momento que nós vamos nos modificando, outros que estão junto de nós, porque nós nunca estamos sozinhos, também vão se modificando. Então, é uma responsabilidade muito grande nós, nessa época que nós estamos vivendo, é uma grande responsabilidade nossa, de cada um de nós, vermos os nossos pensamentos, cuidarmos dos nossos pensamentos e da nossa atitude, ainda mais nós aqui que estamos aprendendo com essa doutrina maravilhosa, né, com esses livros maravilhosos que nos ajudam, né? E com as nossas preces, onde nós recebemos todas as energias que nós precisamos. Nós precisamos dessas energias através do nosso pensamento, das nossas atitudes, da nossa caridade, do nosso bem-estar, né? Para poder, então, fortificarmos na fé. E levarmos essa fé aos nossos queridos em casa, aos nossos familiares, né? Que essa criançada toda, essa juventude toda, né? Que anda aqui fazendo, né? A responsabilidade de cada um de nós com os nossos familiares, né? É isso aí. O Brasil precisa muito, nós precisamos muito. Modificar essa psicosfera tão densa que está. Depende de nós. A modificação dessa psicosfera depende de nós. Cada um tem a sua tem Quantos que ter a aqui sua estamos, participação quantos- positiva, né? Quantos dentro da doutrina, né? Pode fazer isso aqui. Quantos dentro de outras religiões que já sabem isso também, né? E outras pessoas, todos nós podemos. Querer é poder. Essa é a fé. A certeza das coisas que nós não vimos. Não duvidar. Podemos seguir um pouquinho? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Está vendo? O tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Temos que pensar, se não for nessa encarnação, será na outra. Então vamos ter a paciência, continuar nossa caminhada, crescendo em outros aspectos, porque nossa vida é tão múltipla, né? Não é uma coisa só que a gente gente precisa de tantas coisas, quer alcançar tantas coisas. Então vamos alcançando aquilo que é possível, porque Deus está dizendo amém para nós, e deixamos o que tem que acontecer no seu momento certo. Né? Tem pessoas que ficam tão aflitas, por exemplo, com uma mudança de emprego.
aí encontra um outro emprego sem uma oração, sem uma orientação. Eu estou cansada daqueles meus colegas que são tão chatos, meu chefe que pega muito no meu pé, e muda de emprego de uma hora para outra. E quantas vezes esse emprego é pior do que o anterior? Além do que, ele perdeu a oportunidade, por isso mesmo estava demorando, ele estava lá naquele local, a oportunidade de aprender a resignação, a paciência, a indulgência, um sentimento maravilhoso que a gente aprende nas dificuldades, no convívio com o outro, né? A indulgência é aquele sentimento que a gente vê antes as qualidades. Se possível, nem vê os defeitos, mas quando vê, já viu as qualidades antes. Isso tudo se adquire só quando a gente tem as dificuldades, só quando vivencia, né? Do nada não acontece. Então é assim, é o tempo de Deus que a gente tem que seguir mesmo. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, ser pacíficos, como nosso Mestre Jesus nos ensinou, não é fácil, mas é uma coisa importante, né? Todos os sentimentos bons, e aqui colocamos a fé, a caridade e o amor, só se desenvolve com a passividade. Se formos violentos, irritados, metendo os pés pelas mãos, aí não acontece. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Vejam só, novamente o casamento de sentimentos bons altruístas. Fé, humildade, fé, caridade, fé, amor, né? Elas sempre estão juntas com outros sentimentos que são altruístas, que são superiores em relação a padrão vibracional. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simplesmente instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm ao auxílio. Olha que coisa importante. Você confia em Deus, você entrega, você faz a tua parte, porque nada cai assim belamente, você tem que fazer a tua parte, mas você abre caminho, você abre portas e janelas e portões para o auxílio da espiritualidade, quando você passa a ter esse sentimento. Então é uma corrente do bem que vai se formando, né? E o contrário, se tivermos intemperança. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros infligidos por ele. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. O Jussi comentou. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É uma corrente eletromagnética. Daí decorre que aquele que tem um grande poder fluídico normal, juntando uma ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, né? Antigamente eram milagres, eram prodígios. Hoje já sabemos que a fé, dotada de toda essa força transmitida por energia magnética, mas que não passam de efeito de uma lei natural.
Tal o motivo por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não os curastes, foi porque não tinhais fé. Começando do assunto que iniciamos, né? Então, não sei se podemos parar, Isa. Você acha que devemos ir até as 9? Acho que vamos cumprir o horário, né? Vamos às 9. Então, tá bom. Então, nós vamos ver. Se vocês quiserem continuar com o assunto de fé, o Evangelho traz em seguida a fé religiosa, condição da fé inabalável. Preferem continuar com esse assunto? Eu queria saber sobre essa energia que estava falando na travessa. Energia do ser humano, Energia magnética. magnética. Essa energia magnética vem de onde? Vem do cosmos universal. Sim, porque é trabalhado através Como é do que ela se cosmos. adquire? Como que o quê? Se adquire. Como é que nós conquistamos essa energia? Porque de uma pessoa para outra sempre existe Eu penso que é algo adquirido porque estamos... O que se apresenta, seu José, não é, na maioria das pessoas, o que se possui. Porque não sabendo que tu tem poder magnético, tu não usa isso. Então tu não sabe como manipular. Mas o ser humano, e aí eu me lembro do Paulo César Frutuoso, ele descobriu ali naqueles trabalhos que eles fazem lá na casa Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que o ser humano tem 8 octilhões de átomos. E ele ousou perguntar para um amigo cientista quanto que o átomo tem energia, quanta energia significava isso. Uma coisa absurda, né? É um absurdo. 111 anos de potência energética para iluminar o Rio Grande do Sul. Uhum. Agora, veja bem, se nós temos esse potencial dormindo em nós, em germe, quando nós abrimos expandimos a nossa consciência, estudamos sobre magnetismo, quando tu levantar as mãos para atender alguém, nesse estágio de aprendizado, tu já tem muito mais que eu que não sei nada. Mas em potencial nós temos a mesma coisa, mas tu já está expelindo muito mais do que eu. É o que acontecia com Jesus, não é? É o conhecimento. Essa minha pergunta, ela vem relativa aos nossos pensamentos que nós temos como trabalhadores. Nós sabemos que é a energia que nós fazemos acontecer alguma coisa, né? Essa energia magnética. Sim. O paranormal tem muitos por aí afora que tem essa energia mesmo, bem forte. E eu acredito que as curas que Cristo fez quando aqui passou, é em cima dessa energia magnética. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então nós temos que aprender a desenvolver essa energia magnética dentro de nós. A usar ela. É porque temos. Nós já tem ela. Exatamente. temos desenvolvida dentro de nós para nós podermos usar ela. É isso aí. É isso aí. Bom, na quântica tem algum ensinamento que eu estudei há uns tempos atrás, que as nossas energias até tem um senhor lá da Alemanha que conseguiu detectar essa energia e medir ela, né? Tal de Hertz, né? Hertz. Então, a média da humanidade é em torno de 270, 280. Quando se consegue chegar aos 500, nós estamos corando uns aos outros. Para tu ver a potencialidade dessa energia. E essa energia ela está espalhada também no cosmos. Essa energia, a melhor maneira de se adquirir ela, pelo que eu entendi e pelo que eu aprendi, é através de amar o próximo. O amor é o... Mas você... O Hertz estabelece frequência, né, Oliveira? Magnético. Hertz é uma medida de frequência. O Hertz é medida de frequência. Então, quando a gente atinge determinada frequência em Hertz, tu muda o teu potencial energético. Aí essa é a abertura que a gente precisa fazer.
né? Como, por exemplo, tem músicas que elas têm uma frequência vibratória que elas são curativas. Elas são calmantes, elas são sedativas, elas são transformadoras da nossa estrutura fisiológica. E tem músicas que o seu padrão vibratório, a sua frequência em hertz, são tão baixas que nos adoece. Então, só para citar o exemplo da música. Né? É por isso que ele não escuta rock, né? Uma vez eu assisti na TV um programa que tinha um rapaz que sentava lá no meio do pasto, com violino, alguém já deve ter visto. E os gados estavam lá todos, todos comendo para longe. E começaram a tocar violino. O gado foi chegando para ele, não é que foi embora, fez assim, não. Ficou ali parado, olhando, escutando ele tocar. Então, você vê o som. Por isso que ele falou agora do rock, né? Tem umas coisas que ele não sabe como tem um piquete, cada um tem a sua, né? Mas tem coisas que são, parece que massacrantes, né? E eu me lembrei, quando eu estava assistindo essa música, dessa série da TV. E não foi só uma parte, uma outra coisa também. Acho que deve ter visto. Esse sentimento que a senhora tem, e muitos têm, de rejeição ao barulho extremo, isso se chama sensibilidade. Quanto mais sensível a gente for, mais a gente interage com a natureza e mais gosta desses sons que são calmantes, Os artistas tranquilizantes. têm essa característica. Quando a gente é muito ativo, muito sanguíneo, daí essa bateção ela convém, mas... Porque, inclusive, esse barulho, quando chega o nosso verão agora, né? Esse ano está até bom. Aquilo, sabe, a pessoa com rádio alto que nem está ouvindo aquela... Então, uma vizinha minha, ela alugou a casa e ela falou assim, mas se eu qualquer coisa estranha, isso era me avisa a polícia e tal. E eu escutava o rádio tocando e eu comecei a pedir para parar, porque eu vi que a pessoa não atendia, mas de vez em quando aquele som passava. Eu chamei a polícia para ir ver, porque eu falei, a vizinha me pediu que quando eu visse um barulho estranho para avisar. Então tá aqui. Aí tinha uma outra menina que passou ali por perto e começou a falar, e a moça que cuidava da casa, que não deveria estar lá, entrou, falou, mas o que foi? Eu falei, não, eu chamei a polícia porque tem um barulho que quando eu peço para baixar, abaixo, daqui a pouco volta e não vejo ninguém entrar e sair. Aí essa menina saiu, ficou lá falando com a polícia, e veio uma menina e disse assim, é que a dona Marilina tem os ouvidos muito sensíveis. Olha, Deus me perdoe, eu fiquei tão narrado da vida que eu quase, não é, né? Eu tenho sensíveis, eu não posso mudar, não posso, como é que se diz, a única coisa que eu tinha que fazer é tampar o ouvido, sair, mas a vizinha tinha pedido, né? E eu fiz a gentileza. Mas são coisas que também me irritam, é isso, sabe? Eu precisava cultivar isso. Meu filho fala, mas ela não tem negócio. Não é eu. As pessoas não têm mais sentido para põe a casa num volume. Então, realmente, não dá para a gente tratar tudo isso. Eu que tenho que tratar de botar um negócio no vídeo. Então, na minha casa, eu tenho. Isso aí eu preciso cuidar com ele, porque não vou mudar o mundo, mas o mundo tem que dar um jeito. Que a sua sensibilidade já é muito maior, né? A sua sensibilidade evolutiva é bem maior. E mesmo que, sabe, não sei, você tem criança que nem escuta, nem passa com o carro, nem está ouvindo, quer dizer, não é que, eu acho que eu vi que não sou eu que sou tão sensitiva, eles é que são tudo assim. Só que já que isso não vão mudar, mudo eu, né? Ficar quietinha. Mas é isso aí. A sensibilidade é muito importante na gente. Né? Com certeza. Não, só queria complementar o que ela estava dizendo, que o gado vinha ali perto. Se nós estivermos em algum lugar, eu, por exemplo, que gosto,
e estiver tocando uma música daquelas orquestras lá de Beethoven, eu fico horas parado ouvindo aquilo e não quero que ninguém, nem um pernilongo venha me fazer barulho, para eu ouvir aquilo que eu estou gostando. Que faz Agora, bem, né, seu Nil? aquilo faz bem para mim e eu acho que faz bem para a população. Agora, quer me ver irritado é o barulho de um carro de propaganda passar na rua. Mas essa questão do som é dito que até no plano espiritual existem salas de tratamento com música. É a musicoterapia que se usa aqui, é maravilhosa. E foi dito também que eles estavam analisando, o cientista estava analisando o espaço e o espaço está em constante expansão. Sim, Claro que bem devagarinho, mas ele ainda continua se expandindo. sim. E esse movimento dele se expandir, eles fizeram uma análise e isso gerou uma melodia. Uhum. Então eles tiraram a conclusão que no universo se expandindo, o movimento dos astros também gera uma melodia. Então nós estamos todos conectados nessa vibração. Por isso que a música é tão importante. Dependendo do que você ouve, você fica triste, você fica feliz, você fica com raiva. Tá? É uma coisa muito séria, porque ela mexe com a nossa vibração. Perfeito. Hoje tem tratamentos com grávidas, eu acho que você deve saber, né, Oliveira, que escutam música erudita para o bebezinho já desde o ventre materno ter essa calma, esse desenvolvimento especial, porque realmente mexe bastante com a parte anterior do lobo frontal, né, estimula essa área, que é a área dos bons sentimentos. A criança já ouve. Uhum. Quando ela já está formada, os estímulos dela ela já sente. A água, inclusive, aumenta a velocidade do Sim. som, né? Uhum. Então ela sente, ela consegue ouvir já o que os adultos estão ouvindo, se estão discutindo, ela sente o emocional. Uhum. Então, assim, na psicologia, quando você consegue trabalhar até o útero da mãe, você vai ver pessoas que ouviram discussão, que ouviram Uhum. e ouviram também e sentiram sentimentos assim, de amor mesmo. Sim. Dos pais. Então a criança vem com uma formação totalmente diferenciada. Uhum. Né? As pessoas eles não têm não pensam muito nisso, mas até alguns antigos até respeitavam isso, né? Que a criança já sente, né? Mas já está sentindo. Por isso que eles tinham aquele costume de fazer o máximo possível da mulher grávida ficar num ambiente gostoso, Sim. tranquilo, sem preocupação. Tem muito a ver com isso. Falamos em música, mas tudo, né, interfere a psicólogos ou, enfim, profissionais da área que fazem regressões em crianças, em jovens, regressão por hipnose, você vai hipnose, induzindo, por você vai hipnose. induzindo. Isso. E descobrem coisas, assim, muito tristes, algumas boas, mas a maioria triste, porque são crianças comprometidas, de chegar num estágio lá de 4, 5 meses de gravidez e estaciona para que ele manifeste uma fala. Ele diz, meus pais não me querem, e choram. E os pais realmente tiveram vontade do aborto, pensaram no aborto. Então vejam como é marcante, né? Como a nossa vida... Ficou gravado, né? E isso de outras encarnações, mas a gente está falando em gestação, por isso que estamos A comentando. música erudita, ela é tão importante para nós, como é para os animais, para a natureza. E foi provado através de uma leitaria que tem suas vacas escutando Beethoven. É verdade, produzem mais Aumentou a leite. produção de leite. Produzem Tem no mais. Olival, na Serra da Mantiqueira, lá, que eles botaram caixas de som espalhadas pelo Olival. Campeão do mundo em qualidade. Maravilha, né? Então você vai vendo provas e mais provas de que existe alguma coisa que nós não vimos, mas que existe. Com Essa certeza. questão que o já falou, aquela questão de Hertz, é uma medida de frequência. Então, quando você fala de energia, você fala de matéria e energia, e o que está envolvido nisso é frequência. Uhum. Então, a gente tem um espectro enorme de frequência, que nós estamos o tempo inteiro nelas, né? Sim. Então, quando o pessoal fala ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, tudo isso são frequências, né? São faixas de frequência. Nossa visão, nossa audição, tudo são faixas de frequência.
Então, o tempo inteiro a gente está vivenciando uma melodia que pode estar bonita ou desconcertante, né? E cada um, no sentido assim, da sua própria vibração, tem essa frequência. Sim. Tanto é que a espiritualidade pode chegar próximo de uma pessoa, só de chegar próximo de sintonizar já sabe se aquela pessoa, quais são as intenções, quais são as fraquezas daquela pessoa, você sabe onde que ela tende a cair, né? Porque é uma questão muito de você sentir, você não precisa falar português e o espírito sabe o que se passa na tua cabeça. Você pode estar no plano astral, você aqui brasileiro fala português, aí o cara está lá na Inglaterra e fala inglês. Você vai lá no astral, você se entende lá em cima. Sim. Porque você não usa a palavra, você usa o telepatia. que não deixa de ser uma questão de sintonia, de frequências. Sim. Então a gente dialoga e vai ter com os nossos pares, né? Então a gente que está vibrando numa frequência, você não vive situações de outra. Claro. Então é uma coisa assim, esse tanto é que quando a pessoa vai para dentro da salinha lá, o que é feito na verdade, né? O que está acontecendo? A pessoa está numa vibração. Está numa vibração. O desequilíbrio que ela está tendo naquele momento, seja emocional ou físico, é um desequilíbrio na própria energia dela, na frequência dela. O pessoal lá no plano espiritual usa da gente também para poder harmonizar essa energia. Só que se a pessoa não muda os hábitos que causam aquela disfunção, vai voltar. Então, cabe aí a própria pessoa e a todos nós, na verdade, né? A gente está se trabalhando para manter ou até melhorar os nossos pensamentos, né? E aí as nossas emoções. Que são todas energias. Né? São energia, então, palavras, né? O que a gente está falando. E aí a gente tem que pensar naquilo que a gente está se alimentando, né? Que música a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente está lendo. Tudo isso, na verdade, são essas questões. Então, quando se fala aquelas escalas em redes que o pessoal coloca, na verdade é uma média. Né? A gente está sempre dando uma flutuada. A questão é a gente cuidar para não cair muito. Claro. Se cai, você entra na frequência de todo mundo que quer pegar no seu pé, vamos assim dizer. Então, a melhor defesa que a gente tem é manter, por isso o orar e vigiar tem a ver com isso. Né? Sim. De você se manter numa frequência para você não ficar... Ganhar resiliência, né? Porque de vez em quando a gente cai, mas tem que saber conseguir subir rapidamente, não ficar vibrando num patamar inferior de frequência. E esse mundo aqui faz a gente o tempo inteiro treinar isso, né? Porque o tempo inteiro a gente está exposto a até por uma questão de sobrevivência, né? Porque à medida que tu consegue nesse treinamento elevar a tua frequência, tu vive no mesmo ambiente cheio de lodo que a maioria vive, mas não é afetado. Exatamente. Não é afetado. Então, o pessoal, que nem no exemplo que as pessoas têm de Jesus, né? Jesus podia entrar no prostíbulo, podia entrar num bar, que a gente chama de bar, né? Naquele tempo lá, e vai estar no meio daquelas pessoas e não fica... Não sofrer a influência. influência. E ao mesmo tempo, as pessoas só de estar próximas daquela energia, ficava um pouco, já começava a mudar um pouco a energia. Mas se você sai fora, você tende a voltar de novo à sua média. Você não fica o tempo inteiro naquela energia. Sim. Né? Então, quem andava com ele naquele tempo, teve a oportunidade de se ficar como se você estivesse sempre num campo energético saudável. Né? E aí a questão toda de quando você sai de perto de um ser assim, você volta à sua média, vamos assim dizer. E então, naquele tempo, você tem um alívio, você tem oportunidade de modificar. Né? Então, a questão da gente, quando a gente melhora a nossa sensibilidade, você começa a perceber, pô, eu já dei uma caída, você já vai e faz o seu trabalho. Mas se você não tem essa sensibilidade, você cai e fica naquele mais tempo. Né? E um outro Então, a gente tem que... Outro fato importante disso é saber as nossas companhias espirituais, não é? Porque sabemos que estamos constantemente próximos, né, de desencarnados. Então, a questão 459 lá do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se os espíritos se influenciam em nossas vidas, e a resposta da espiritualidade, muito mais do que vocês imaginam, porque na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, se nós mantivermos um padrão mais baixo de vibração, é com eles
com a espiritualidade mais ajustada que a gente vai estar, não é? Vamos receber influências, enfim. E o contrário é verdadeiro. E com quem que a gente quer ter mais contato? Logicamente, com a espiritualidade mais aprimorada moralmente, para que nos ensine, para que nos cuide, para que nos intua. Os irmãos chegam até a tirar a vida, né? Porque eles ficam num padrão operacional tão baixo que entram num desespero e Exatamente. eles acabam se perdendo, né? Acabam se perdendo momentaneamente. Sim. Para que depois eles Com se recuperam. certeza. Mas isso também mostra que nós também temos responsabilidade com o nosso próximo, com o que nós compartilhamos com o próximo. A gente pode ser a pessoa que vai ajudar com palavras ou aquela que vai acabar com a pessoa com palavras, né? Diminuir tanta vibração dela. A gente não tem, às vezes a gente não tem a noção do quão importante é uma palavra nossa com o próximo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Tu fala que uma palavra dita sem pensar é como dar um tiro sem apontar. Você não sabe para onde que está indo, você pode acertar um lugar que você não gostaria de acertar. E se a gente estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a gente vê que se nós agimos com o nosso irmão de uma maneira que leve ele a um suicídio, por exemplo, num exemplo, claro que bem drástico, nós somos considerados assassinos desse sentido. Sim, com certeza. A gente gera um karma, enfim. Nós temos todos a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo somos todos um, né? Estamos todos interconectados por esse fluido cósmico universal e a nossa responsabilidade é imensa conosco e com todos os outros, não é só conosco. Então essa máxima do bem-estar ou mal-estar que às vezes a gente frequenta, né, no nosso ir e vir, não tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o que eu estou fazendo com a minha liberdade, com a minha vibração. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Uma vez estando na vibração adequada, o bem-estar vai estar vivenciado. Com certeza. Não estando nela, vai haver as consequências negativas. Então percebam a responsabilidade que cada um de nós tem em relação à sua vida. Né? A gente tem muito hábito, assim, não todos, mas por vezes, de terceirizar. A minha vida é assim porque meu pai me tratou mal, a minha mãe é assim porque eu sou assim porque minha mãe me batia. Enfim, a gente terceiriza as coisas, mas vamos pensar que cada um é responsável pela sua vida, por mais problemas que tenham existido, por mais consequências, mas procurar centrar-se, né, nesse poder interno que nós temos, nessa presença de Deus em nós, nessa fé que temos que ter em nós e em Deus, e seguimos a vida procurando cada vez amar mais, não é? Porque, como diz o José, eu concordo bem, o amor é o sentimento que move o bem para as coisas boas, para a nossa evolução. E assim tem que ser. Você quer que continue até 9? Oi? Esse tal de amor é a razão da nossa existência, né? Nós viemos aqui para aprender a amar e a perdoar. E se pudermos, nos tornar mais humildes. Pudermos não, que a gente pode. A gente pode. Não é fácil, mas a gente pode. Eu vou ler um pedacinho, então, da fé, mãe da esperança e da caridade, porque é um tema tão bonito, se não der tempo, tudo, pelo menos um trechinho, né, para deixarmos o nosso coração bem tranquilo em relação à nossa fala de hoje, que foi produtiva. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-se lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Os filhos da fé, a esperança e a caridade, são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Então, à medida que desenvolvemos fé, teremos esperança e praticaremos caridade. Se tivermos caridade, vamos ter esperança e fé, e assim consequentemente, né?
Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o valor do vosso reconhecimento e qual o valor do vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Portanto, se a mais ligeira dúvida valar, que será do edifício que sobre ela construirdes, levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é, e que afeta o ridículo não é a fé verdadeira. A fé sincera é empolgante, é contagiosa, comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-lo, que a Eneida falou. Tenhamos fé e nós vamos contaminando os nossos irmãos, né, no caminho da fé. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pegai pelo exemplo da vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar-lhes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança, firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. A fé com coragem e a esperança e a caridade nos permitem vencermos essas vicissitudes do nosso dia a dia. Olha que importante, que estimulante isso, né, para nós crescermos. Tende, pois, a fé como o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazermos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Que assim seja. Muito obrigada. Vocês foram muito queridos em compreender uma situação assim improvisada, todo mundo participou. Eu sinto que a energia está muito legal, muito forte, tão bom, né? Porque é muito bom a gente estudar, é muito bom a gente crescer, aprender, mas é muito bom sentir o calor humano, essa interação entre todos, isso é muito valioso. Por isso que a gente não fica só estudando em casa, né? Porque a gente precisa desse contato assim de um com o outro. Muito obrigada, boa noite para vocês. Obrigada a você. Obrigada para você, Nanda. Obrigada. Gratidão, improviso.